Pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Bom dia. Um dos temas que eu acho muito importante nós falarmos é o tema ligado à instrumentação, né? Há um livro chamado História Universal da Música, do autor Roland Descandé, que ele especifica todos os trechos bíblicos ligados à música e à instrumentação bíblica do Antigo Testamento, né? E é muito bacana porque, por exemplo, ele fala aqui, ó, ele especifica os nomes pelo original. E, por exemplo, no livro de Gênesis, quando fala é do povo de Jacó, os membros da tribo tinham o hábito de percorrer um trecho da estrada com que estavam partindo, acompanhando com os seus cantos e com o som dos quinorort e dos tupim, que no singular tof, que é uma espécie de pandeiro. Isso está em Gênesis. Aqui está Gênesis 31 e 27. Ou seja, está falando aqui claramente a questão do pandeiro usado pelas tribos, assim, pelo povo hebreu, né? Quando você pega também Êxodo 15, 19, 20, 32, quando fala do cântico dos hebreus, após passar pelo Mar Vermelho, você pega a nossa grande profetisa Miriam, irmã de Arão, que também tocava e cantava com o tof, que eu falei anteriormente. Esse tof é uma espécie de pandeiro, né? Então, assim, mais uma vez a percussão sendo usada pelo povo antigo, né? O povo hebreu. Outro instrumento muito comum também, quando você pega em Êxodo, era o chofar, que é uma espécie de berrante, né? Muito comum até hoje, até no meio pentecostal, que eu já vi várias vezes, inclusive. Né? O chofar é uma espécie de berrante, né? Não é a mesma coisa, mas é muito parecido, assim. E é um instrumento judaico, né? Tem também aqui falando sobre números 10, falando sobre as funções rituais usadas pelas trombetas de prata, que no original é Hassocerot, né? E o primeiro dia do sétimo mês é o dia da fanfarra, foi em 1200 anos antes de Cristo. Tudo isso está no livro de Números. Vamos lá. Em Juízes, está escrito aqui 5, 7. Também fala aqui das moças que recebem com os seus com danças, acompanhando-se com cistros e pandeiros. Isso foi em 1200 a 1050 antes de Cristo, né? Que também consistia nas danças pré-nupciais, né? Também tem aqui 1 Samuel, que fala que os profetas e os seus alunos são acompanhados ou precedidos por diversos instrumentos de música. Quinor, que é a cítara, ou harpa cítara, Nebel, que é a harpa, ou alaúde. Para quem não sabe, alaúde foi o primeiro violão, né? Mas não é igual ao violão, é um instrumento anterior, né? Alil, que é a flauta da época, Scalish, que é uma espécie de triângulo, e Toff, que, como eu já disse, é a percussão da época, uma espécie de pandeiro, né? Vamos lá. Eu estou falando assim, só assim, por fora. Outra coisa que fala, interessantemente, que diz que Samuel, ele, além de dar aula de profecia, ele tinha uma escola de profetas, ele também tinha uma escola de música na época, né? Então se ensinava música, né, para os profetas e para os levitas. Tinha educação musical dentro do templo. Tudo aqui está nesse livro, depois eu vou dar as fontes em escrito para vocês. Eu acho que é melhor, porque tipo assim, o vídeo é mais para alertar e falar basicamente uma síntese, e eu vou deixar a fonte escrita depois embaixo, certo? Mas o que é importante é que já tinha educação musical, lógico, aos moldes da época, não como as de hoje, porque
Depois eu vou falar um pouco sobre isso. Os moldes musicais de hoje não são iguais aos anteriores, né? Quem fala isso, né, fala uma besteira muito grande. E as teorias musicais de hoje e as teorias musicais da Idade Média são diferentes, e da Idade Média para trás também são diferentes. Essa conversa de falar que a música teve que ser sempre de um jeito, sempre teve uma forma de ser construída, é um engano completo, né? Aqui fala também sobre a questão terapêutica da música naquela época, né? Que os instrumentos de cordas eram tocados para o rei Saul, né? Que Davi tocava para ele e trabalhava de parte terapêutica, né? Você pega também o livro de Samuel, aqui fala que quando o Davi matou Golias, ele foi recebido pelas mulheres de Israel que cantavam e dançavam ao som das flautas e dos pandeiros. Isso está em Números também. Porque esse historiador pega o texto original. Tof também está nesse trecho, correto? Davi e o povo de Israel dançam diante da arca. Está em 2 Samuel 6, 19 e 35. É ao som dos pandeiros, dos símbolos, dos cistros, do quinó e do nebel. Instrumentos, esses são os nomes originais. Então, no caso, tinha cordas, tinha sopros e tinha percussões, né? Além também que na época tinha cortejos com danças, cantos, acompanhamento de instrumentos. Isso em 1020 a.C., na época deles, né? Vamos lá. Olha como é que isso já é complexo. Já o profeta Isaías é totalmente contra o ato musical constante. Ele era uma pessoa muito contrária às manifestações, a essa questão musical de se manifestar de maneira com danças. Ele já era um cara contra. Você vê como é que já fica duas conversas, né? Você pega Davi animado, dançando, com instrumentação, percussão. Você pega o tempo de Jacó também, e já pega agora Isaías, já mais conservador. Aliás, não é nem conservador, ele tinha uma opinião diferente, porque conservador não tem nada a ver com isso, né? Ele achava que essas músicas atrapalhavam. Então já tem duas conversas aí com dois grandes nomes da Bíblia, né? Você pega também que Ezequiel também condenava a música, ou também que era anti-música, né? Ou seja, tem muito a ver também com a visão de cada pessoa, né? Vamos lá, vamos continuar. Quando fala também sobre Neemias, Neemias 12. Isso foi em 445 a.C. Fala que quando eles reconstruíram, né, os muros de Jerusalém e tudo, dois coros imensos foram feitos para adoração, né? E aqui fala que os dois coros imensos, seguidos de sacerdotes com suas trompas, dão a volta nos muros em sentidos opostos, depois de se detêm face a face perto do templo para entoar cânticos. Pode-se ver na magnífica descrição dessa cerimônia um dos primeiros testemunhos sobre a técnica do canto alternado, que será uma especialidade do Templo de Jerusalém e depois do Oriente Cristão. A parte coral, né? Vamos lá. Em Crônicas, em alguns trechos, já fala que Davi foi o primeiro que realmente organizou a música judaico-cristã de uma maneira realmente mais institucionalizada. Antigamente não era tão institucionalizada, era uma coisa mais tribal, como eu disse antes. Davi foi o primeiro rei que realmente botou uma ordem, colocou uma ordem musical no templo, de uma forma a ter hierarquia, ter instrumentação variada, e etc.
Aí fala que usava o chofar, que é uma espécie né, como eu estava falando com vocês, tipo um berrante, né? Tem até hoje, muita gente usa no meio religioso, né? Aqui fala que os mestres de música eram em número de 288 na época de Davi e ensinavam perto de 4.000 alunos. Olha para você ver. Tudo isso no livro, gente, tudo isso detalhado por historiadores. Ou seja, existiam professores de música, líderes musicais que ensinavam, tinham 4.000 alunos de música. E nós não estamos muito pensando em educação musical nas igrejas locais. Nós deveríamos pensar nisso. Ó, interessante. Era preciso contar com o entusiasmo da multidão, com a diversidade dos instrumentos e as trompas dos sacerdotes, sobre as quais está escrito que deviam soar continuamente diante da arca, na parte mais, digamos, sacro, né, dos cultos, né? Vamos lá. Isso aqui é interessante. 2 Crônicas também, 5, de 11 a 13. Também Crônicas 9, 2 Crônicas 11, 25 a 27. Isso foi 330 antes de Cristo. Encontram-se nesse segundo livro precisões musicais relativas aos reinados de Salomão e de seus sucessores até a época da conquista babilônica. O cronista descreve a suntuosa barulheira que celebra a consagração do templo de Salomão. Os levitas e os chantres com suas famílias fazem ressoar toda sorte de instrumentos de corda, sopro e percussão. E 120 sacerdotes tocam então suas trompas. Até parece que o fervor do culto era medido pela intensidade do som. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que foi feita uma barulheira dentro do templo. Não estou falando aqui que a gente tem que fazer uma coisa barulhenta na igreja hoje, não é isso. Mas a gente não pode omitir os fatos da verdade, né? Então, já que o templo tem que ser feito só coisas lentas e calmas, etc., sem barulho. Não é bem assim. Você vê que no templo, na época de Davi, foi feito em homenagem ao templo, aliás, é Salomão, né? Uma grande barulheira em homenagem àquele momento, né? Então, vamos lá. Mais trechos. Lógico que não vou falar todos, porque senão já fica aqui até amanhã, né? O livro é excelente. Vamos lá. Aqui fala também das questões de músicas funcionais na época, né? Que existiam cânticos de ofícios, que fala em Números 21, 17, Isaías 16, 9, Salmos 65. Canções de amor populares. Cântico dos Cânticos 2, 10, 5, 2, né? Então você vê também que existiam cânticos românticos no tempo bíblico, né? Feito pelos próprios hebreus e dos próprios judeus, né? O que mais? Vamos lá, deixa eu continuar aqui. Tínhamos também lamentos, também que falam em 2 Samuel 1 e 19. O livro é muito cheio de detalhes, mas o interessante, pelo pouco que eu disse aqui, é que fala claramente que no tempo bíblico, principalmente no Antigo Testamento, foi usado diversas manifestações musicais, com percussão, com cordas, sopros, com, digamos, louvores bem animados, ou bem altos, ou bem baixos, ou bem suaves. Ou seja, tivemos pensadores bíblicos que falavam contra a questão de excesso de música, como Isaías, como Ezequiel, e tínhamos também pessoas totalmente favoráveis, como Davi, né? Então, como Miriam, como o povo hebreu, o povo de Moisés e etc. Então, assim, temos que repensar essas coisas de falar assim que a tradição fala
de uma maneira que pede a música erudita e tal. Não, a tradição é essa aqui. A tradição nossa, como cristãos, judaico-cristãos, é essa aqui primeiro. A música erudita, ela foi só vir lá para 1500, bem depois de Cristo. Isso depois de Cristo. Aqui eu estou falando de antes de Cristo. Então, a nossa parte assim musical tradicional mesmo, antiga, judaica, é essa aqui. Feita de percussão, de sopro, de metais, de cordas e de canto. Então, que possamos pensar nisso, para que não possamos dizer aquilo que não é fato. A tradição nossa consiste nesses detalhes. Em breve, assim, aí depois eu vou pegar mais um vídeo e vou falar um pouco sobre o pós. Como que nós chegamos na música erudita, que, como eu falei, foi bem depois, né? Foi depois do canto gregoriano, lá na frente, no século XV, que começou a ter a busca por essa música. E tem vários fatores para que nós chegássemos nesse pensamento. Ok? A gente vai se falando. Um grande abraço para todos.